A paz do Senhor, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título Deus dirige a nossa vida, abrindo e fechando portas. Então Deus é quem está a dirigir as nossas vidas e Ele abre e fecha portas. O texto que nós vamos tomar por base hoje é o texto de Atos, capítulo 16, versículo 6 ao 9, que diz assim: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, e ali o interviram e para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia, ajuda-nos. Então ali eles foram impedidos pelo Espírito Santo de falar o evangelho naquela região. Aí você pode pensar, mas como que o Espírito Santo vai impedir de fazer missão? Aquilo, ele estava enviando eles para um lugar que era urgência, que tinha necessidade extrema, urgente. Então o Espírito Santo ele guia no momento certo. Porque às vezes o que o homem acha que é certo para ele não é. E o Espírito Santo trabalha para que isso venha a ser de acordo com a vontade de Deus. Então, você já orou por uma porta e Deus a fechou? Então, isso dói. Muitas vezes você ora por algo, mas a porta é fechada. E às vezes a gente fica afligindo-se, mas nós temos que entender que porta que Deus fecha é para nos dar o melhor, para nos abrir outra porta. Então, mas a Bíblia ela nos alerta sobre dois perigos que nós temos que ter cuidado, que é a rebelião, que a rebelião faz o que? Deixa de fazer o que Deus manda, e também a presunção, que faz com que você deixe de fazer o que Deus não mandou. Então, Deus manda fazer algo e você não vai e não faz. Então, tanto a rebelião como a presunção, ela é algo que Deus não aceita. Então, fazer o que Deus não mandou, a boa notícia é que Deus, ele dirige a nossa vida, abrindo e fechando portas. Então, a boa notícia para nós é que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em nossas vidas agindo de uma forma que, quando ele não quer que a gente faça isso, ele vai lá e fecha a porta. Só que muitas vezes a gente fica insistindo, insistindo, insistindo. Por isso que nós temos que estar na direção do Espírito Santo, para saber se é Deus ou se é nós mesmos. Para que quando a gente passe por uma dificuldade, a gente venha entender se Deus quer fechar aquela porta ou se não. Então, nós temos que sempre perseverar em oração. E quando ele fecha, é porque está abrindo algo melhor para nós. Quando ele fecha a porta, é porque está vindo algo para nós que vai nos fazer com que a gente venha viver melhor e viver na presença do Senhor. Porque o melhor para nós não é você estar bem financeiramente, mas você está bem espiritualmente. Se você estiver bem espiritualmente, você também vai estar bem financeiramente. Ou você se conforta com o que Deus te dá. Então, o primeiro que nós vamos falar é sobre a santificação, alinhando o coração com Deus. Então, você alinhar os seus pensamentos, o seu coração com Deus. A gente vê um texto de Romanos 12, 1 e 2, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos,
que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos que alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Cristo. A palavra de Deus nos instrui para nós termos o quê? A mente de Cristo. Então, nós temos que cada dia parecermos mais com Cristo. Aí você diz, mas nós somos falhos, nós somos imperfeitos, nós somos muitas vezes errados, mas Cristo, ele nos justifica a cada dia. Ele nos purifica com o seu sangue. Antes de entender a direção, precisamos do alinhamento do coração com Deus. Antes de nós entendermos para onde é que a gente vai, a gente temos que primeiro alinhar os nossos pensamentos com Deus. Então, o primeiro que nós vamos falar é rebelião, e que é omissão. Então, é não fazer o que Deus ordena. A gente vê em 1 Samuel 15 e 23, falando aqui de Saul, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e, a porfia, né, é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também tirará de ti, para que não sejas reis em Israel. Né? Então, o Senhor pediu para que Samuel fosse àquela guerra, mas não trouxesse despojo nenhum. E ali ele pegou o melhor daquele povo e trouxe. E também deixou o rei vivo, para ver se tinha algum lucro, né? Ganhasse algumas coisas. E você vê que ele, quando Samuel chega para ele, ele vai e diz, não, eu trouxe o melhor porque nós vamos sacrificar a Deus. Mas a palavra de Deus diz, é melhor o obedecer do que o sacrificar. É melhor você viver na presença do Senhor, obedecendo a Ele. Então, Saul perdeu o seu reino por conta disso. E o segundo aqui é presunção, é ação sem direção. É agir por conta própria. Provérbios 3, 5 e 6 nos diz, confie no Senhor de todo o seu coração. Nunca pense que a sua própria capacidade é suficiente para vencer os problemas. Então você tem que confiar em Deus, mas entender que nós somos frágeis, somos fracos. E a capacidade que nós temos para vencer a dificuldade, ela vem do Espírito Santo. Se não for ela, nós não conseguimos vencer, não conseguimos passar pela dificuldade. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente vence toda a barreira. Em tudo quanto for fazer, lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar. Ele guiará os seus passos e vocês andará pelo caminho do sucesso. Então, sempre que nós vamos fazer algo, coloque Deus em primeiro lugar. Assim como Tiago, ele diz que tendo varão, ele preparou ali uma viagem e disse, olha, nós vamos a tal cidade, dentro de um ano vamos ficar lá e vamos ganhar muito dinheiro e tal. Acontecendo isso e isso, mas Tiago vai e diz, tu sabe qual é o dia que tu vai morrer? Tu sabe se amanhã tu está vivo? Então coloque tudo que você vai fazer primeiro em Deus. Senhor, se for da tua permissão, eu vou fazer isso. Se for da tua vontade, eu vou fazer isso. Então nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. O segundo é santificação, ela é o caminho. O caminho o quê? Correto para nós chegarmos na presença do Senhor. O Espírito Santo, ele abre em nós para o Espírito Santo, ele opera em nós, né? Para amar o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Então, o Espírito Santo coloca dentro de nossos corações para nós amarmos o que Deus ama e rejeitar o que Deus rejeita. Filipenses 2 e 13 diz, porque Deus está operando em nós, em vós ou em vocês, ajudando-os a desejar obedecer-lhe e depois ajudando-os a fazer aquilo que ele quer. Então, sempre o Senhor está trabalhando em nosso favor, para que nós venhamos viver dentro da sua vontade, fazendo a sua vontade, obedecendo o que o Senhor quer para nós. Só uma mente renovada, ela discerne a vontade de Deus.
Então, só uma mente que é transformada pelo poder da palavra de Deus, como a gente viu em Romanos 12, 2, que diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos que deixar a nossa mente ser transformada pela palavra de Deus. A mente natural, ela quer o terreno. A mente espiritual se deleita no divino. Então, a mente natural, ela quer viver aqui na terra, viver bem. Mas a mente espiritual, ela pensa na eternidade, viver na eternidade. Então, o segundo que nós vamos falar aqui é Deus abre e fecha portas segundo a sua sabedoria. Então, no texto de Atos 16, a gente leu aquela partezinha que fala: passando pela Frígia, o Espírito Santo os impediu de falar a palavra na Ásia, e o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E passaram para a Macedônia e ali se juntaram lá, né? Então, olha a direção de Deus para Paulo. A direção de como Deus conduziu Paulo. Primeiro aqui que nós vamos falar a porta fechada na Ásia. O Espírito Santo ele impediu, como a gente vê no versículo 6. Logo depois, eles viajaram através da Frígia, da Galácia, porque o Espírito Santo havia dito para ele não entrarem na província turca da Ásia para pregar ali naquela ocasião. Mas ele parecia que ali ia ser algo frustrante, era uma frustração, mas era o que? Era a proteção de Deus para eles. Então nós temos que entender que quando Deus fecha a porta, é proteção de Deus para nós. O segundo que nós vamos falar aqui é porta fechada na Bitínia. De novo, o Espírito Santo ele não permite Paulo ir à Bitínia. Em Atos 6 e 7 diz: Por isso, eles foram pelas fronteiras da Mícia até o norte, na província de Bitínia, porém, uma vez mais o Espírito de Jesus disse que não fosse para ali. Ali agora não era o momento. E a terceira é porta aberta na Macedônia. Então, de noite, veio uma visão de um varão rogando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, tudo ali tinha o seu intuito. Agora, Paulo estava sabendo. Ele agora teve uma visão à noite, como a gente vê no versículo 9 do capítulo 16 de Atos. Naquela noite, Paulo teve uma visão e o seu Senhor, ele teve uma visão e em seu sonho ele viu um homem lá na Macedônia, na Galácia, suplicando: venha para cá, ajuda-nos, vem nos ajudar, estamos passando por dificuldade. Então, Deus não estava dizendo não para a missão, ele estava dizendo não agora, aqui não. Então, Deus, ele faz sempre o melhor. Então, aquilo resultou em quê? Numa igreja na Europa começando. Ele foi para a Macedônia e ali começou a primeira igreja ali na Europa. Então, a gente vê no versículo 16, só uma partezinha do 12, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia que ali se situava na Europa. Então ali ele foi pela primeira vez para aquela região, e ali o evangelho se expandiu naquela localidade. A gente vê em Apocalipse 3 e 7 o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, obedecer à porta fechada é sempre a melhor escolha. Então, você obedecer a uma porta que se fecha, ela sempre é a melhor escolha para nós. Então, faça o que o Espírito Santo pede aos nossos corações. Então, por isso que nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo, sensível para que nós venhamos entender o que o Espírito Santo quer passar para nós. Para concluirmos, Provérbios 3, 5 e 6 diz: Confia no Senhor o teu coração, reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará
para as tuas verdades, para viver na verdade de Deus, para viver dentro da vontade de Deus. Então nós temos que confiar no Senhor, porque Ele nos capacita a sempre fazer a sua vontade. Então confie. Porta fechada, ela não é castigo, é direção. O Espírito Santo está nos conduzindo para a Macedônia de nossas vidas. Então é melhor, quando a gente vê uma porta fechando para nós pedirmos direção a Deus. E qual é, Senhor? Para onde é que o Senhor quer que eu vá? Então a pergunta hoje é: você tem retido o seu coração a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, mesmo sem entender? Você tem se deixado levar pelo Espírito Santo, mesmo sem você entender? Meu Pai, aqui está difícil. Será que é essa a situação que o Senhor quer para mim? Então, você tem que buscar a voz do Espírito Santo para que ele nos dê discernimento para nós vivermos na presença do Senhor. Então, se você quer ser dirigido pelo Espírito Santo, pelo Senhor, você diga: Senhor, eu confio, Pai, alinha o meu coração, me dá discernimento, eu aceito as portas que o Senhor fecha, abraço as que o Senhor abre. Senhor, eu aceito, Senhor, as portas que o Senhor fecha para mim e aceito as que o Senhor abre para que eu venha viver dentro da tua vontade. Então, que o Senhor Jesus, ele nos abençoe e nos dê da sua graça e da sua misericórdia e que cada dia nós venhamos estar na sua presença. Amém.